E hoje à noite acontece na Câmara Municipal de São Paulo uma sessão solene em homenagem aos jornalistas e em defesa da liberdade de imprensa. O ato irá homenagear nomes como o de Julian Assange, jornalista que poderá ter a prisão perpétua decretada por ter divulgado informações e documentos contra o governo dos Estados Unidos. A sessão na Câmara ocorre dias após o episódio contra outro profissional de imprensa, o jornalista britânico Dom Phillips, morto junto com o indigenista Bruno Pereira durante uma viagem no Vale do Javari, no Amazonas. Quem traz mais detalhes é a repórter Júlia Pereira. Acontece nesta terça-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, uma sessão solene em homenagem aos jornalistas profissionais e em defesa da liberdade de imprensa. O ato foi organizado pelos partidos políticos que integram a Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Casa de Vereadores e recebe apoio de entidades que representam os direitos e interesses dos jornalistas. A sessão não irá apenas homenagear os profissionais, como também alertar para os riscos que correm os comunicadores e a liberdade de imprensa. Um relatório publicado anualmente pela Federação Nacional dos Jornalistas aponta que 430 casos de agressões contra esses profissionais e veículos de imprensa foram registrados no país em 2021. O número é o maior já registrado em toda a série histórica, que teve início na década de 90. Também foram contabilizadas 140 ocorrências de censura e 131 episódios de descredibilização da imprensa. O presidente da República, Jair Bolsonaro, segue como principal agressor. Sozinho, ele foi responsável por 129 casos de descredibilização e 18 agressões verbais. Renata Miele, coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, lembra que tais episódios não atingem somente os e as jornalistas, como também fere o direito à informação e à democracia. A discussão sobre o direito do jornalista exercer livremente e sem qualquer tipo de constrangimento à sua profissão é um debate urgente em momentos de polarização política e de crescimento de setores conservadores e de ultradireita, né, no nosso país. Sem profissionais, jornalistas, comunicadores sociais, exercendo sua profissão de forma livre, nós não temos democracia e nem a possibilidade de dizer para a sociedade, né, de apresentar, de divulgar para a sociedade os graves problemas estruturais que o nosso país atravessa. A sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo irá homenagear os profissionais do consórcio de imprensa e o designer gráfico Elifas Andreato, que faleceu em março deste ano por complicações em decorrência de um infarto. O jornalista australiano Julian Assange, fundador do site Wikileaks, também será homenageado durante o ato, dias após o governo britânico autorizar sua extradição para os Estados Unidos. Desde 2019, Assange está detido na penitenciária de segurança máxima de Belmarsh, na Inglaterra. A prisão foi feita em nome dos Estados Unidos, que acusam o jornalista de ter cometido 18 crimes após a publicação de diversas informações, como documentos que apontavam irregularidades na atuação das Forças Armadas norte-americanas em invasões ao Iraque e ao Afeganistão. Caso a extradição seja feita, Julian Assange poderá ser condenado a 175 anos de prisão. Para a secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Larissa Gold, a coragem do jornalista em denunciar crimes de guerra e casos de tortura deveria ser comemorada e não condenada. As informações que Julian Assange divulga, né, foram informações de tortura, informações gravíssimas, e de repente ele virar alvo disso, né? Então, o que está errado no mundo em que a pessoa que denuncia essas barbaridades, na verdade, ela pode ser presa, né, por até 135 anos, talvez até com risco de morte, né? A companheira do Julian Assange já denunciou risco de morte, inclusive, caso ele seja extraditado realmente. O Julian Assange é perseguido por ter tido a coragem de denunciar crimes de guerra das Forças Armadas
dos Estados Unidos, no Iraque e no Afeganistão. Julian Assange teve coragem de denunciar tortura. Isso deveria ser parabenizado e não condenado, né? O evento na Câmara Municipal de São Paulo, em homenagem aos profissionais da imprensa, ocorre após outro recente episódio, o brutal assassinato de Dom Phillips. O jornalista foi morto enquanto fazia uma viagem pelo Vale do Javari, no estado do Amazonas, acompanhado do indigenista brasileiro Bruno Pereira, também morto. O britânico, que morava no Brasil desde 2007, denunciava em suas reportagens e coberturas as ameaças contra o bioma amazônico e os povos tradicionais que lá vivem. É uma tragédia no âmbito dos direitos humanos, uma tragédia de violência, mas uma tragédia por exercício da democracia, né? Porque o Dom Phillips, ele fazia um papel fundamental, que era estar na Amazônia, numa área de conflito, cobrindo situações de conflito e de violência e de ataque aos direitos humanos, sobretudo aos povos originais, povos que muitas vezes são invisibilizados e que são os principais alvos do atual governo, né, do governo Bolsonaro. É sempre bom a gente lembrar que tanto o assassinato de Dom Phillips quanto o genocídio indígena é um projeto, não são meros acidentes ou catástrofes pontuais, né? Então, como já disse, um governo que ataca sistematicamente o jornalista, obviamente isso vai ser reverberado entre apoiadores, base ou qualquer pessoa que acredite que pode fazer o mesmo, né? A sessão solene em homenagem aos jornalistas e em defesa da liberdade de imprensa acontece nesta terça-feira, dia 21 de junho, a partir das 7 horas da noite, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, localizado no viaduto Jacareí, número 100, 8º andar. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.